Viva a Argentina! Hoje eu estou até de azul para homenagear os argentinos, porque a esquerda voltou ao poder na Argentina. E parabéns para os argentinos, porque depois de mais de 10 anos de progressos de governos de esquerda, eles ficaram apenas 4 anos com governos de direita e eles já aprenderam e já expurgaram o Macri de lá, o projeto neoliberal do Macri, esse projeto que foi tão defendido pelos péssimos comentaristas da Globo, os especialistas da Globo que não entendem de nada, que são apenas pau-mandados pela molecada do MBL, pelos bolsominions e por toda essa direita corrupta e burra que tem no Brasil. O projeto do Macri foi expurgado, varreram a direita da Argentina. Então a Argentina, depois de apenas 4 anos de atrasos, volta ao caminho certo. Eu espero que o Brasil, que a gente consiga também voltar ao caminho certo. A gente está no caminho errado desde 2016. Então já são 2016, 17, 18, já são quase 4 anos aí de caminho errado no Brasil. A gente espera que em 2022 possamos voltar, ou talvez antes, quem sabe, ao caminho certo, ao caminho de crescimento, de progressos. Eu já vou falar disso, mas antes, se você quer que o Brasil volte ao lugar certo, ao caminho certo, à esquerda, se inscreve no canal, vamos aqui crescer o canal, somos quase 100 mil pessoas. Aqui eu faço oposição à direita, ao Bolsonaro, a esses bandidos todos os dias. Então vem fazer oposição, vamos fazer oposição juntos. Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Agora vamos falar da Argentina, das burrices que o Bolsonaro está fazendo em relação à Argentina, em relação à economia e sobre a esquerda na América Latina. A Argentina voltou a ter um governo de esquerda, tem o presidente Alberto Fernandes. Ele, no discurso de vitória dele, ele pediu Lula livre e falou que vai lutar pela liberdade do Lula. O Bolsonaro disse que não vai cumprimentar o novo presidente da Argentina, ele não vai cumprimentá-lo, ou seja, o Bolsonaro mostra que ele não age como um presidente do Brasil, ele age como uma pessoa que está ali por pura ideologia, uma ideologia burra, porque a Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil. Então é burro ele não cumprimentar o novo presidente da Argentina, porque o Brasil depende muito da Argentina. E a Argentina pode simplesmente parar de comprar produtos industrializados do Brasil e comprar de outros países. Começar a achar outros parceiros comerciais que não tenham um governo de direita burro, neofascista como o do Brasil. Se o presidente da Argentina decidir agir por ideologia 10% do que o Bolsonaro faz, o Brasil está ferrado. A gente vai perder 2, 3 milhões de empregos, 2, 3 milhões de empregos, assim, em questão de um ano, até menos. Porque tem uma coisa que o Bolsonaro, que não entende nada de economia, ele não sabe. Tem 2 tipos de parceiros comerciais. Tem aqueles que só compram produtos manufaturados, que é a Argentina, que compra produtos industrializados do Brasil, e tem aqueles que compram produtos que são agrícolas, mão de obra barata, esses produtos. Por exemplo, quando o Bolsonaro decide vender mais soja para a China, para os países árabes, para qualquer lugar, o Bolsonaro não, quando o Brasil começa a vender mais soja, por exemplo, que tipo de emprego que está gerando? Empregos ruins. Por quê? Quem é que trabalha numa plantação de soja? É um boia-fria, é um cara que tem trabalho semi-escravo, que trabalha 10, 12 horas por dia, não tem fiscalização nenhuma agora no governo Bolsonaro, e ele ganha um salário miserável e que ele está lá para ser explorado. Tem um trator gigantesco, vocês já viram como funcionam as grandes fazendas no Brasil, são tratores gigantescos, uma pessoa vai lá controlando esses tratores e cuida de quilômetros e quilômetros e quilômetros de plantação. Então praticamente não gera emprego nenhum. Esses bilhões da balança comercial que o Brasil lucra com exportação de produtos agrícolas, de agropecuários, enfim, vão geralmente para os bolsos de pouquíssimas pessoas, geram empregos péssimos para o país, empregos que não precisa de estudo, ou seja, o Brasil não se desenvolve com empregos assim. O Brasil, simplesmente, o país lucra com os impostos disso, quando não dá isenção, porque a maioria dessa bancada agrícola, agropecuária, eles não pagam impostos e depois eles financiam deputados e senadores para dar uma anistia aos impostos que eles estão devendo, ou seja, quando eles finalmente pagam impostos, há algum lucro para o país, mas os empregos que eles geram são péssimos. Agora, os empregos que os argentinos geram no Brasil, comprando produtos industrializados, são diferentes. Por quê? Porque na indústria você precisa de gente capacitada, você precisa de gente que tem engenheiro técnico, engenheiro de produção, e aí você começa a industrializar o país, a ter empregos melhores, com salários melhores. É por isso que, por exemplo, o acordo Brasil-Mercosul era um acordo péssimo, porque a gente ia exportar soja, laranja, café para eles, e a gente ia importar
roupas, carros, ou seja, tudo que tem emprego, que precisa de capacitação, cujos salários são maiores, que industrializa o país, que desenvolve o país como um todo, a gente ia importar dos europeus a custo zero, matando a indústria nacional. Ou seja, perdendo esse tipo de emprego aqui. E tudo que precisa de emprego ruim, de emprego, trabalho semi-escravo, a gente ia exportar para eles. Ou seja, a gente para de criar empregos bons e começa a criar empregos péssimos no Brasil. Então, quando o Bolsonaro começa a falar que ele quer cortar relações com a Argentina, que ele não vai cumprimentar o novo presidente da Argentina, ele começa a atacar o presidente da Argentina, e hoje no Twitter o Eduardo Bolsonaro, em uns 10 minutos, ele fez uns 6, 7 posts, umas postagens, contra o presidente da Argentina, só atacando o novo presidente da Argentina. E os argentinos, ele esqueceu que ele foi eleito democraticamente no primeiro turno. É difícil uma pessoa que não está no poder ganhar no primeiro turno. Ele ganhou porque os argentinos estão por aqui, eles não aguentam mais o Macri, eles não aguentam mais esse projeto burro neoliberal de direita que a direita está tentando implantar em todo o terceiro mundo, mas principalmente na América Latina. Por quê? Porque isso só gera pobreza. E no Brasil, o projeto do Bolsonaro com o Paulo Guedes vai gerar o quê? Pobreza. Mas nós vamos voltar ao poder. A direita foi chutada da Argentina. A direita está sendo chutada do Equador, do Chile. A direita foi chutada completamente agora da Bolívia, que reelegeu o Evo Morales. No Uruguai, a esquerda já teve mais votos no primeiro turno e tem tudo para ganhar também no segundo turno. A direita foi chutada da Espanha. Para quem não sabe, a Espanha, a esquerda teve 70% dos votos quase. Só não formou governo porque a esquerda brigou. A esquerda rachou e não conseguiu formar governo. Lá é assim, a eleição é indireta, ele precisa de maioria para formar governo. Mas ganhou na Espanha a esquerda, e em Portugal ganhou a esquerda, e até em Israel, o amiguinho do Bolsonaro, o fascistinha, também já renunciou e está para ser preso. O Donald Trump foi vaiado ontem, está enfrentando um processo de impeachment, e para quem não sabe, quando começou o processo de impeachment do Trump, 38% dos americanos, e 3 pesquisas diferentes diziam isso, 38% dos americanos eram a favor do impeachment dele. Os outros não. Ou não tinham opinião, ou eram contra. Agora são 49% a favor do impeachment do Trump. Então, está subindo muito rápido, em apenas um mês. 11% dos americanos mudaram de opinião e querem o impeachment dele. Então, o Trump está sendo cozido, como o Bolsonaro, em banho-maria, pouco a pouco. O Trump não ganha a eleição ano que vem de ninguém, de nenhum outro candidato, ele perde. Então, o Trump vai ser chutado lá. Na Hungria, um dos maiores líderes fascistas, amigo do Steve Bannon, que é o guru do Olavo de Carvalho e do Bolsonaro, também foi chutado. Na Itália também foi chutado. A extrema-direita, a direita está sendo chutada de tudo quanto é lugar, porque o plano dele só causa pobreza. E o Bolsonaro, com essa política burra, só vai causar mais pobreza. Só que o Bolsonaro, ele não entende nada de economia. O Bolsonaro, ele está nos Emirados Árabes. Ele ficou, para quem não sabe, no hotel mais luxuoso e mais caro dos Emirados Árabes. O hotel dele, para vocês terem ideia, um café custa R$82. Um cafezinho. Você pede um cafezinho, R$82. Esse é o preço. Para você ter ideia do luxo do Bolsonaro. Aquele que fala que só come miojo, que usa caneta Bic, mas fica num hotel luxuoso com uma comitiva de mais de 20 pessoas e ele não levou um tradutor. Então, quando ele disse que foi fazer negócios lá, a gente pensa que tipo de negócios ele foi fazer se ele não tem um tradutor. Não, o Bolsonaro foi fazer turismo. O Bolsonaro está foragido do Brasil. Ele fugiu do Brasil porque a CPI das fake news vai chegar nele, está chegando cada vez mais perto dele. E tem agora os áudios do Queiroz, teve a Vaza Jato, agora tem a Vaza Queiroz. Ou chame do que quiser, inventa aí um termo que eu começo a usar. Comenta aí um termo para usar essa Vaza Jato do Queiroz. E o Bolsonaro fugiu. E a América Latina está voltando ao caminho certo. Eu falo aqui sempre com otimismo que, gente, vai dar tudo certo, a gente vai voltar para o poder, mas o Brasil precisa passar por esse processo doloroso, porque a única forma, infelizmente, das pessoas aprenderem é pela dor, é pelo sofrimento. Quanto mais tempo de Bolsonaro, pior para nós, porque nós sofremos juntos, mas melhor para o Brasil a longo prazo, porque cada dia que passa, que está o Bolsonaro no poder, mais gente muda de opinião, se torna contra o Bolsonaro e aprende a nunca mais votar em governos assim. O nosso dever agora, e isso eu vou continuar falando isso nos próximos anos, até o fim da minha vida eu vou continuar falando isso, espero que dure décadas e décadas. A esquerda tem que aprender a se comunicar, tem que aprender a colocar nos livros de história as fotos desses criminosos e dizer, ó, eles fizeram isso, isso e isso.
Esse tipo de política dá errado, só causa pobreza, só causa miséria, só causa coisa ruim no país. Porque não adianta nada a esquerda voltar ao poder, ficar mais 13 anos como ficou, 12 anos. Por 12 anos a esquerda conseguiu governar, no último ano a Dilma não governou nada, ela não podia aprovar nada, era só pauta-bomba, então ficou 12 anos no poder a esquerda. Não adianta ficar 12 anos no poder e não lembrar a população de como era antes. Porque se você pensar bem, o Bolsonaro foi eleito majoritariamente com o voto das pessoas jovens, das pessoas que têm menos de 25 anos. Essas pessoas não lembram como eram os governos antes do PT. E o PT falhou miseravelmente em dizer para as gerações mais velhas, que se lembram como era antes, assim, eduque o seu filho, mostre ao seu filho como era antes, como o Brasil era pobre, como as coisas eram ruins, porque alguém que cresceu durante os governos do PT, na primeira crise pequenininha, eles caíram no conto do vigário, começaram a culpar o PT, eles não foram educados pelos governos do PT a saber do que acontecia antes do governo do PT. E aí eles começaram a achar que o PT roubou o Brasil, o PT destruiu o Brasil, e eles não sabem que, na verdade, mesmo com toda a crise que a gente está hoje, a gente voltou para o patamar de 2010. O Brasil está hoje no patamar de 2010, 2009. A gente está muito melhor do que em 2002, antes do PT, mesmo com 3 anos de governo, quase 4 anos de governos de direita, nos roubando, privatizando tudo, aprovando reforma atrás de reforma. Claro que as reformas ainda não surtiram o péssimo efeito ainda, mas mesmo com tudo isso, a gente ainda está num nível bem melhor do que antes do PT. E o PT falhou feio em não conseguir se comunicar. Então, ou a esquerda aprende a se comunicar, e isso vale para os argentinos, isso vale para o Evo Morales na Bolívia, porque cada vez a margem de vitória dele é menor, assim como a do PT, cada vez que ganhava era uma margem menor de vitória. Por quê? Porque não sabe se comunicar. O Mujica, no Uruguai também, cada vez a margem é menor. Agora eles foram para o segundo turno e a eleição, provavelmente a esquerda vai ganhar, mas não vai ser fácil como foi nas eleições anteriores. Na Argentina, ganhou o senhor Alberto Fernandes, mas a vice é a Kirchner. Ou seja, a esquerda não se renovou. No Brasil, a gente ainda está esperando a soltura do Lula como o salvador da pátria. Por quê? Porque não tem mais ninguém. Muitos falam, mas tem o Haddad, tem o Flávio Dino. O Haddad não sabe se comunicar. O Haddad fez uma ótima gestão em São Paulo e ele não conseguiu chegar nem no segundo turno. Ele falhou miseravelmente. Na única oportunidade que deram para ele, ele não conseguiu se comunicar. Ele instalou um monte de ciclofaixa em São Paulo e ele não conseguiu convencer a população de que aquilo era bom. E era bom, mas ele não soube se comunicar. E ele não sabe até hoje, o PT não sabe, não aprendeu. Por isso depende do Lula. Por isso a esquerda depende do Kirchner na Argentina. Por isso no Uruguai dependem do Mujica. Ele foi eleito agora senador. Por quê? Porque ele precisa mostrar o rosto dele, mostrar a cara dele e falar, eu tô aqui junto com o candidato tal, votem nele. Porque assim é mais fácil de ganhar. Porque sem a cara dele, não ganham, porque eles não se renovaram. A esquerda está falhando muito na comunicação. Ou começa a prestar atenção nisso, a contratar marqueteiros bons, como a direita faz, ou a esquerda volta ao poder, fica mais alguns anos, porque os governos de esquerda são populares, ajudam as pessoas mais pobres, melhoram o país, eles conseguem muitas vezes a reeleição, mas vai sofrer um golpe na primeira oportunidade. E a direita, eles trabalham incansavelmente 24 horas por dia para dar golpes na esquerda. Quando eles estão na situação, eles fazem lambança, eles fazem de tudo para roubar o povo, eles esquecem que tem um povo que vota. Mas quando eles estão na oposição, eles trabalham incansavelmente, organizadamente, coisa que a esquerda não faz, 24 horas por dia para dar golpes, para voltar ao poder, para continuar nos roubando. Então, fica a lição. Vamos aprender a nos comunicar e vamos aprender com os argentinos a expulsar a direita daqui. E vamos lembrar de quem foram os golpistas brasileiros que apoiavam o Macri, do MBL, desse Mamãe Falei, desses comentaristas todos da Globo, da Veja, da Folha, do Estado de São Paulo, todos eles apoiaram o Macri. Todos eles diziam que o projeto neoliberal do Macri ia salvar a Argentina. Todos eles faziam elogios ao Macri no começo do governo. E agora a Argentina está num caos. E o Macri não conseguiu chegar nem no segundo turno. Veja bem, o Macri conseguiu a façanha de, como presidente eleito, com todo o aparato do Estado que a gente sabe que ele usa, porque tem várias denúncias que ele usa dinheiro estatal em campanha e tudo mais, ele não conseguiu chegar nem no segundo turno. Por quê? Porque deu errado, porque esse projeto de direita só serve para os ricos. A Globo continua apoiando os projetos de direita, vai continuar
apoiando tudo que for de direita, privatização, tudo que é ruim para o povo. Então, vamos aprender a se comunicar para expurgá-los, para que eles não voltem nunca mais. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. E se já for inscrito, chama seus amigos, fala, ó, se inscreve lá no canal Plantão Brasil, porque aqui tem oposição todos os dias e aí a gente derruba o Bolsonaro e a gente faz um projeto de esquerda grande e a gente, compartilhando, a gente ensina esse pessoal da esquerda que não sabe se comunicar a prestar atenção no mais importante, que é a comunicação. A guerra tá aí. Não adianta fazer e não convencer as pessoas do que foi feito. É isso, gente. Falou!